Ela disse que monogamia era opressão e que eu devia me sentir privilegiado por ainda estar com ela. Aquilo não foi um debate sobre relacionamentos. Foi um choque de realidade. Meu nome é Rafael e durante 5 anos eu acreditei que tinha construído algo sólido. Trabalhava como arquiteto em um escritório respeitado, acordava cedo, voltava tarde, e cada tijolo que eu colocava na minha carreira era pensando em nós dois. Melissa era publicitária, cheia de ideias, sempre com aquele sorriso que me fazia esquecer os dias difíceis. Tínhamos acabado de comprar um apartamento juntos, nada luxuoso, mas era nosso. Eu olhava para aquelas paredes vazias e via o futuro. Filhos correndo pela sala, aniversários, envelhecer ao lado dela. Então veio aquela noite de quinta-feira. Estávamos no sofá, eu comentando sobre a reunião com um cliente chato, quando ela simplesmente soltou: "Rafa, a gente precisa conversar sobre uma coisa." Meu estômago apertou. Ninguém começa a frase assim quando vai dizer algo bom. Ela respirou fundo e disse: "Eu acho que monogamia é uma construção social opressora. As pessoas deveriam ser livres para amar quem quiserem, quando quiserem." Eu tentei processar. "Tá, mas o que isso tem a ver com a gente?" Perguntei, ainda sem entender direito. Ela me olhou como se eu fosse uma criança que não entende matemática básica. "Tem tudo a ver. Você deveria se sentir privilegiado por eu ainda estar aqui, mesmo discordando desse modelo ultrapassado que você insiste em seguir." Privilegiado. Aquela palavra ecoou na minha cabeça. Privilegiado por ela ainda me aceitar? Eu trabalhava 60 horas por semana, pagava a maior parte das contas, planejava nosso futuro, e eu é que deveria me sentir privilegiado? Melissa, isso não é um debate filosófico. Você está falando do nosso relacionamento, eu disse, tentando manter a calma. É exatamente por isso que a gente não evolui, Rafael. Você transforma tudo em posse, em controle. Eu não sou sua propriedade. Ela levantou e foi para o quarto. Eu fiquei ali, sozinho, sentindo como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Aquilo não foi uma conversa sobre filosofia ou teorias modernas de relacionamento. Foi um choque de realidade. Pela primeira vez em 5 anos, eu me senti completamente desvalorizado, como se tudo que eu tinha investido naquele relacionamento não significasse absolutamente nada. E o pior, ela tinha conseguido me fazer questionar se eu é que estava errado por simplesmente querer exclusividade e compromisso. Naquela noite, deitado ao lado dela, que dormia tranquilamente, eu não consegui fechar os olhos. As semanas seguintes foram como assistir alguém que você ama desaparecer aos poucos. Melissa começou a chegar tarde em casa, sempre com desculpas prontas. Fui tomar um vinho com a Cláudia e a Renata. Reunião de brainstorming que se estendeu. Precisei ajudar uma amiga com uma mudança. Cada explicação soava ensaiada demais, polida demais. O celular dela virou uma extensão do corpo. Antes a gente dividia memes bobos, mostrava conversas engraçadas. Agora, quando o telefone vibrava, ela virava a tela para baixo instantaneamente. Uma vez, quando ela estava no banho, ouvi 3 notificações seguidas. Minha mão tremeu perto do aparelho, mas não toquei. Não era esse tipo de pessoa. Ou pelo menos não queria ser. Tentei conversar de novo numa terça à noite. Preparei o jantar dela preferido, acendi velas, tentei criar um momento nosso. "Melissa, sinto que você está distante. A gente pode conversar?" Ela mastigou devagar. Me olhou com aquela expressão de quem está lidando com alguém exausto. "Lá vem você de novo, Rafael. Sempre com essa insegurança. Eu não consigo ter minha própria vida que você já acha que tem algo errado." "Não é insegurança. É que antes a gente fazia tudo junto e agora..." Ela me cortou. "E isso é saudável? Esse grudamento todo? Casais precisam de espaço, de individualidade. Você está sendo controlador e nem percebe." Controlador. Mais uma palavra que ela jogava em mim como se fosse um diagnóstico. Comecei a reparar em outros detalhes. Roupas novas que eu nunca tinha visto. Perfume diferente. Ela ria alto ao telefone no quarto com a porta fechada. Mas quando entrava na sala comigo, mal levantava os olhos da tela. Numa sexta-feira, ela disse que ia dormir na casa da Patrícia porque tinham um projeto para entregar cedo no sábado.
Nem sabia que vocês trabalhavam juntas, comentei. É freelance. Você não conhece tudo da minha vida profissional, ela rebateu. Eu estava pirando? Era paranoia minha? Comecei a questionar minha própria percepção da realidade. Talvez eu realmente fosse antiquado, possessivo, incapaz de entender relacionamentos modernos. Talvez o problema sempre tivesse sido eu. Ela tinha essa habilidade assustadora de inverter qualquer questionamento meu e me fazer sentir culpado por simplesmente notar o óbvio. Cada dia que passava, eu me sentia menor, mais confuso, mais perdido dentro da minha própria casa. O almoço de domingo na casa dos meus pais costumava ser sagrado. Minha mãe fazia aquela lasanha que eu amava desde criança. Meu pai contava piadas ruins e a gente ria de bobagens. Levei Melissa comigo, como sempre, esperando que aquele ambiente familiar nos fizesse bem, que nos reconectasse de alguma forma. Estávamos todos à mesa quando meu pai comentou sobre o casamento dos vizinhos, que completava 40 anos. 40 anos com a mesma pessoa. Vocês conseguem imaginar? Isso sim é compromisso de verdade. Melissa soltou uma risada seca que fez todo mundo parar de comer. Compromisso ou prisão? Ela disse, pegando mais vinho. Minha mãe piscou algumas vezes, sem entender. Como assim, filha? Melissa se ajeitou na cadeira, assumindo aquela postura de palestrante que ela usava quando queria lacrar. Esse modelo de relacionamento exclusivo é ultrapassado. Foi criado para controlar as mulheres, para garantir herança, propriedade. Não tem nada a ver com amor de verdade. Senti meu rosto esquentar. Melissa, aqui não é o lugar. Ela me cortou. Por que não, Rafael? Sua família não pode ouvir opiniões diferentes? Ou todo mundo aqui também acha que as pessoas são propriedade umas das outras? Meu irmão Bruno, que tinha vindo passar o fim de semana, se inclinou para a frente, interessado. Continua. Achei interessante. Melissa sorriu para ele como se tivesse ganhado um aliado. As pessoas deveriam poder se relacionar livremente, sem essas amarras possessivas. Amor não é sobre exclusividade, é sobre conexão genuína. Posso amar várias pessoas ao mesmo tempo, e isso não diminui o que sinto por nenhuma delas. Minha mãe levantou da mesa sem dizer nada e foi para a cozinha. Meu pai limpou a garganta, claramente desconfortável. Depois daquele dia horrível, descobri algo ainda pior. Melissa fazia parte de grupos online onde compartilhava detalhes íntimos do nosso relacionamento. Encontrei por acaso quando ela deixou o notebook aberto. Lá estava eu, exposto como estudo de caso de masculinidade tóxica. Exemplo de homem que precisa desaprender posse. Ela tinha contado coisas privadas nossas, distorcido conversas, me pintado como um vilão opressor para pessoas que eu nunca vi na vida. Cada palavra que eu lia era uma facada. Não era só sobre ela não me amar mais. Era sobre ela me humilhar publicamente, usar nossa intimidade como conteúdo para a validação de estranhos. E o pior, meu irmão Bruno comentava nas postagens, concordando com ela, rindo de mim. Foi numa tarde de quarta-feira que meu mundo desmoronou de vez. Melissa tinha saído para mais uma dessas reuniões intermináveis e esqueceu o tablet em casa. Tocou uma notificação e, sem pensar muito, olhei a tela. Era uma mensagem de Bruno. Meu irmão, hoje não vai dar. Ele está em casa o dia todo. Amanhã a gente se vê. Meu coração disparou. Abri a conversa e foi como cair num poço sem fundo. Semanas de mensagens. Você é incrível, completamente diferente dele, dizia Bruno. Ele nunca vai entender você como eu entendo, respondia Melissa. Tinha áudios também, risadas, conversas que pareciam de gente que divide segredos. Nada explícito demais, mas a intimidade estava ali, pulsando em cada palavra. Quando Melissa chegou, mostrei o tablet na cara dela. Explica isso aqui. Explica por que meu irmão está mandando mensagem dizendo que não pode te ver porque eu estou em casa. Ela nem piscou. Pegou o aparelho da minha mão com uma calma assustadora. Você está invadindo minha privacidade agora? Virou espião? Responde a pergunta, Melissa. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Ela suspirou como se estivesse lidando com uma criança teimosa. O Bruno é meu amigo. A gente conversa sobre coisas que você nunca conseguiria entender. Ele tem uma mente aberta, ele evoluiu.
Você está vendo malícia onde só existe amizade porque sua cabeça é doente de ciúme. No dia seguinte, esperei Bruno na porta do prédio dele. Quando ele desceu, bloqueei a passagem. A gente precisa conversar sobre você e a Melissa. Ele deu aquele sorriso de canto de boca prepotente. Deixa eu adivinhar. Ela te contou que somos amigos e você pirou, né? Amigos não falam desse jeito, Bruno. Que história é essa de vocês se encontrarem escondido? Ele cruzou os braços. Mano, você é muito preso nesses padrões antigos. Pessoas podem ter conexões profundas sem ser o que você está pensando. O problema é que você não evoluiu. Continua achando que relacionamento é posse, que amizade entre homem e mulher não pode existir. Francamente, tenho pena da Melissa por aguentar isso. Os dois usavam as mesmas palavras. Evoluir, posse, antiquado, como se tivessem ensaiado juntos. Saí dali com as mãos tremendo, sentindo que estava enlouquecendo. Meu próprio irmão, o garoto que eu ajudei a pagar faculdade, que dormiu no meu sofá quando não tinha onde ficar, estava me chamando de atrasado por questionar o óbvio. Cheguei num ponto onde precisava de respostas concretas, ou ia enlouquecer de vez. Contratei um investigador particular, um senhor de uns 50 anos chamado Walter, que um colega do escritório me indicou. Só quero saber a verdade, eu disse a ele. Mesmo que doa, preciso saber. Walter levou uma semana. Me ligou numa terça à tarde. Tenho informações. Podemos nos encontrar? Nos vimos num café distante do meu bairro. Ele abriu uma pasta com fotos, datas, horários. Sua namorada frequenta um apartamento na Rua das Acácias, número 312, todas as terças e quintas, entre 2 e 5 da tarde. Minha garganta secou. Tem certeza? Ele empurrou as fotos na minha direção. Lá estava Melissa entrando num prédio que eu não conhecia, com aquela bolsa que eu tinha dado de aniversário. Quer que eu continue investigando quem mais frequenta o local? Perguntou Walter. Eu balancei a cabeça. Não precisa. Eu já sei quem é. Na quinta-feira seguinte, faltei ao trabalho. Estacionei na rua às 2 em ponto e esperei. 15 minutos depois, Melissa apareceu caminhando tranquilamente, mexendo no celular. Entrou no prédio, meu estômago revirou. Esperei mais meia hora que pareceu durar anos. Então vi meu irmão descendo de um Uber, olhando para os lados antes de entrar. Algo quebrou dentro de mim naquele momento. Não era imaginação, não era paranoia, não era eu sendo antiquado ou controlador. Era real. Meu irmão e minha namorada se encontravam às escondidas num apartamento que eu nem sabia que existia. As peças todas se encaixaram. As mensagens ambíguas, os horários que nunca batiam, a cumplicidade doentia entre eles. Fiquei ali sentado no carro por 2 horas, até vê-los saírem separadamente. Primeiro Bruno, ajeitando a camisa. Depois Melissa, 20 minutos mais tarde, retocando a maquiagem. A dor que senti não era só de um relacionamento acabado. Era a dor de ser traído 2 vezes pela mesma situação. Pela pessoa que dividia minha cama e pelo sangue do meu sangue. Dirigi até a casa dos meus pais sem pensar direito. Toquei a campainha insistentemente. Minha mãe abriu assustada. Rafael, o que aconteceu? Entrei sem conseguir falar. Quando finalmente contei tudo, mostrando as fotos que Walter me deu, meu pai ficou em silêncio. Depois disse, você tem certeza absoluta disso, filho? Bruno não faria uma coisa dessas. E ali eu entendi que a traição era ainda maior do que imaginava. Esperei Melissa chegar em casa naquela noite com as fotos espalhadas na mesa da sala. Quando ela abriu a porta e viu minha cara, percebeu que algo tinha mudado. O que foi agora, Rafael? Apontei para as imagens sem dizer nada. Ela se aproximou, olhou e sua expressão não mostrou culpa. Mostrou irritação. Você me seguiu? Contratou alguém para me espionar? Isso é doentio. Levantei da cadeira devagar. Doentio é mentir na minha cara durante meses. Doentio é se encontrar com meu irmão às escondidas e me fazer acreditar que eu estava louco. Ela jogou a bolsa no sofá. E daí? E daí que eu vejo o Bruno? Isso prova o quê exatamente? Prova que vocês dois estão me enganando. Vocês se encontram num apartamento secreto 2 vezes por semana, enquanto me chamam de paranoico. Melissa cruzou os braços. Aquela postura defensiva que eu já conhecia bem. Você quer tanto me transformar numa vilã que está criando um filme na sua cabeça.
Eu e Bruno temos uma conexão intelectual. Conversamos sobre arte, filosofia, coisas que você nunca se interessou. Conexão intelectual que precisa acontecer num apartamento escondido? Minha voz tremia de raiva. Ela deu de ombros, e aquele gesto casual me destruiu mais que qualquer grito. Precisava de um lugar neutro porque eu sabia que você ia reagir exatamente assim. Ia transformar a amizade em algo sujo porque sua mente não consegue processar que pessoas podem se relacionar sem seguir seu roteirinho tradicional. Para de me manipular, Melissa. Para de jogar essas palavras bonitas para disfarçar o que você está fazendo. Ela se aproximou de mim e, pela primeira vez em meses, me olhou nos olhos de verdade. Sabe qual é o seu problema, Rafael? Você acha que amor é contrato. Acha que porque dividimos um apartamento, porque transamos, porque você paga contas, eu te devo exclusividade emocional. Mas eu nunca prometi ser só sua. Nunca prometi limitar minhas conexões humanas por causa da sua insegurança. Eu não sou inseguro por querer respeito. Ela pegou a bolsa de volta. Você é emocionalmente imaturo. Não evoluiu o suficiente para entender que relacionamentos não precisam ser gaiolas. A culpa não é minha se você não consegue aceitar a realidade de como as coisas funcionam hoje em dia. Saiu batendo a porta. Fiquei ali, cercado pelas fotos, sentindo como se tivesse acabado de lutar com alguém invisível. Ela tinha acabado de admitir tudo sem admitir nada. E ainda tinha conseguido me fazer sentir errado por estar machucado. Voltei na casa dos meus pais no sábado de manhã. Precisava que eles entendessem a gravidade do que estava acontecendo. Meu pai estava no quintal regando as plantas. Minha mãe preparava café. Bruno tinha ido embora na noite anterior, segundo eles. Sentei na cozinha e respirei fundo antes de começar. Pai, mãe, eu confrontei a Melissa. Mostrei as fotos. Ela não negou que se encontra com o Bruno às escondidas. Meu pai largou o regador e entrou. Rafael, você precisa parar com isso. Está obcecado, meu filho. Senti o chão sumir de novo. Obcecado? Pai, eles se veem num apartamento secreto 2 vezes por semana. E daí que conversam em particular? Bruno me contou que vocês tiveram uma briga feia na rua. Disse que você o acusou de coisas absurdas. Minha mãe colocou a mão no ombro do meu pai. Amor, deixa o Rafael falar. Mas ele continuou. Seu irmão está terminando o mestrado, está focado nos estudos. Você acha mesmo que ele teria tempo para essas bobagens que está inventando? Eu não estou inventando nada. Tenho provas, tenho datas, tenho horários. Meu pai balançou a cabeça. Você tem fotos de pessoas entrando num prédio. Isso não prova nada além da sua desconfiança doentia. Sempre foi assim, desde pequeno. Lembra quando acusou seu primo de roubar seu videogame e depois apareceu embaixo da sua cama? Aquilo foi um soco no estômago. Eu tinha 8 anos, pai. Isso não tem nada a ver. Ele suspirou cansado. Tem tudo a ver. Você sempre teve essa tendência de criar problemas onde não existem. E agora está tentando destruir seu irmão porque tem ciúme do sucesso dele. Olhei para minha mãe buscando apoio. Ela desviou o olhar para a xícara de café. Filho, seu pai pode ter razão. Talvez você esteja estressado demais com o trabalho e... Não deixei ela terminar. Não acredito que vocês estão fazendo isso. Estão escolhendo acreditar no Bruno mesmo eu trazendo evidências. Meu pai se levantou da cadeira. Não estamos escolhendo ninguém. Estamos tentando te fazer enxergar que você está perdendo a noção da realidade. Bruno chorou ao telefone ontem contando como você o humilhou. Disse que você está paranoico, que a Melissa está pensando em terminar tudo por causa desse seu comportamento. Saí daquela casa me sentindo completamente sozinho no mundo. Minha própria família tinha virado as costas para mim. Bruno tinha conseguido se fazer de vítima e eles compraram a história inteira. Eu era o vilão. Eu era o problemático. Eu era o louco da história. Passei os dias seguintes numa clareza fria que eu nunca tinha sentido antes. Se ninguém ia acreditar na minha palavra, eu precisava de provas que nem o diabo poderia negar. Comprei um gravador pequeno e comecei a documentar tudo. Voltei a falar com Walter e pedi um trabalho mais detalhado. Preciso de tudo. Quem alugou o apartamento, quando, quanto custa tudo. Walter voltou 3 dias depois com informações que me fizeram entender a profundidade da traição. O apartamento estava alugado há 4 meses, no nome de uma tal de Carla Mendes.
mas quem pagava era uma conta conjunta. Ele me mostrou os comprovantes. Consegui isso com um contato no banco. Olha aqui os depósitos. Reconheci os valores imediatamente. Eram exatamente as quantias que eu transferia para Melissa todo mês, achando que ela estava investindo em cursos online e desenvolvimento profissional. Ela me disse que estava fazendo uma especialização em marketing digital. Murmurei olhando os papéis. Walter fez uma cara solidária. Sinto muito, rapaz. Mas tinha mais. Comecei a gravar conversas casuais com Melissa. Numa delas, fingindo que estava considerando a proposta dela de relacionamento aberto, perguntei: e se eu vendesse minha parte do apartamento? A gente poderia morar separado, cada um com sua liberdade. Os olhos dela brilharam. Seria perfeito, Rafael. Você finalmente entendendo que amor não precisa de convivência forçada. Gravei tudo. Depois, numa conversa por mensagem que eu provoquei, Bruno escreveu: quando ele vender a parte dele, a gente pode finalmente assumir isso de verdade. Melissa respondeu: calma, estou trabalhando nisso. Ele está quase convencido. Fiz captura de tela de cada palavra. Fui mais fundo. Procurei nos grupos online onde Melissa me expunha e salvei cada postagem, cada comentário maldoso sobre mim. Encontrei conversas entre ela e Bruno rindo das minhas crises de insegurança. Bruno tinha escrito: ele é patético, mas pelo menos é rico. Quando conseguir a grana do AP, você se livra dele de vez. Organizei tudo numa pasta. Prints cronológicos, áudios transcritos, comprovantes bancários destacando cada transferência que eu fiz, achando que estava ajudando minha namorada, quando na verdade estava financiando minha própria humilhação. Tinha até o contrato de aluguel do apartamento que Walter conseguiu, mostrando que o endereço para a correspondência era o da minha própria casa. Eles não estavam apenas me traindo, estavam me usando, planejando me esvaziar e depois me descartar. E tinham conseguido fazer minha família inteira acreditar que eu era o problema. Agora eu tinha munição e ia usar cada bala. Marquei o jantar para um sábado à noite. Liguei para meus pais dizendo que tinha um anúncio importante a fazer. Liguei para Bruno também. Mano, quero pedir desculpas pelo meu comportamento. Vocês tinham razão, eu estava paranoico. Vem jantar em casa no sábado? Vou pedir a Melissa em casamento, quero a família toda presente. Ouvi a hesitação na voz dele, mas a ganância falou mais alto. Sério? Cara, que massa! Claro que eu vou! Melissa ficou radiante quando contei. Você finalmente amadureceu, Rafael. Estou tão orgulhosa de você. Ela não fazia ideia do que estava por vir. Caprichei no jantar. Mesa posta, vinho importado, até flores no centro. Meus pais chegaram pontualmente, minha mãe com aquele olhar esperançoso. Bruno apareceu minutos depois. Cumprimentou Melissa com um abraço que durou 2 segundos a mais que o normal. Todos sentaram animados. Então, filho, qual é a grande novidade? Perguntou meu pai, já servindo vinho para todos. Levantei com a taça na mão. Antes do anúncio, preparei uma apresentação. É sobre nós, sobre família, sobre verdade. Peguei o controle remoto e liguei a televisão grande da sala. A primeira imagem era Melissa entrando no prédio da Rua das Acácias. Data e horário no canto. Meu pai franziu a testa. Rafael, que brincadeira é essa? Cliquei para a próxima. Bruno chegando ao mesmo lugar, 20 minutos depois. Mesma data. Melissa ficou branca. Espera, eu posso explicar. Ainda não terminei. Passei para os prints das conversas. As mensagens ampliadas na tela de 50 polegadas. Ele é patético, mas pelo menos é rico. Lia-se em letras garrafais com o nome de Bruno em destaque. Minha mãe levou a mão à boca. Continuei passando. Os comprovantes bancários mostrando meu dinheiro pagando o apartamento secreto deles. Bruno se levantou tentando sair. Meu pai o segurou pelo braço com força. Senta. A voz do meu pai saiu numa frieza que eu nunca tinha ouvido. Mostrei tudo. Cada mentira, cada manipulação, o plano de me fazer vender minha parte do apartamento, os áudios de Melissa dizendo que estava me convencendo. Melissa tentou argumentar. Vocês não entendem o contexto, isso está fora. Minha mãe a interrompeu se levantando. Sai da minha frente agora. Sai dessa casa imediatamente. A voz dela tremia de raiva contida. Bruno tentou falar com nosso pai. Pai, deixa eu explicar. As coisas não são...
Meu pai levantou a mão pedindo silêncio. Seus olhos estavam marejados. Você não é mais meu filho. O silêncio que caiu naquela sala foi absoluto. Ninguém comia, ninguém bebia. Apenas absorviam a verdade nua que eu tinha colocado na frente deles. 3 meses se passaram desde aquela noite. Melissa saiu do apartamento no dia seguinte ao jantar, levando apenas as roupas dela. Tentou negociar, disse que tinha direito a alguma coisa já que moramos juntos por anos. Meu advogado foi claro. O imóvel estava integralmente no meu nome. Ela nunca contribuiu com a entrada nem com as parcelas. Não tinha direito a nada. Mas não parei por aí. Processei ela por apropriação indébita. Cada real que transferi para os supostos cursos dela, cada centavo usado para financiar aquele apartamento onde me traía, tudo documentado e protocolado na justiça. Meu advogado me disse: as chances de você receber de volta são pequenas, mas o processo vai constar no nome dela por anos. Bruno tentou me ligar algumas vezes. Bloqueei o número. Ele apareceu no meu trabalho uma vez. A segurança o tirou do prédio. Soube por terceiros que meu pai reescreveu o testamento. A parte que seria de Bruno agora seria dividida entre instituições de caridade. Minha mãe não fala o nome dele em voz alta desde aquele dia. Vendi o apartamento por um preço excelente. Cada cômodo daquele lugar carregava memórias podres que eu precisava apagar. Com o dinheiro, quitei todas as dívidas, investi uma parte e usei o resto para recomeçar em Florianópolis. Sempre quis morar perto do mar. Aqui, ninguém me conhece. Ninguém sabe da minha história. Comecei a trabalhar num escritório menor, com projetos que realmente me interessam. Faço terapia 2 vezes por semana. Aprendi que perdoar não significa aceitar de volta. Significa soltar o peso para conseguir caminhar. Não vou mentir dizendo que a vingança curou tudo. Não curou. Ainda acordo algumas noites pensando em como fui idiota, em como não vi os sinais antes, mas trouxe algo que eu tinha perdido naqueles meses de manipulação: dignidade. Quando mostrei aquelas provas, não estava apenas defendendo minha verdade. Estava dizendo ao mundo que ninguém mais ia me fazer duvidar da minha própria sanidade. Bruno perdeu a família. Melissa perdeu a reputação nos círculos profissionais dela quando a história vazou. Eu perdi 5 anos da minha vida e um irmão. Mas ganhei a lição mais valiosa que alguém pode aprender. Às vezes, cortar pessoas tóxicas da sua vida, mesmo que dividam seu sangue, mesmo que tenham dividido sua cama, é o maior ato de amor próprio que você pode ter. E eu finalmente aprendi a me amar. Rafael compartilhou essa história para mostrar que reconhecer manipulação emocional é essencial para recuperar a dignidade. Questionar comportamentos suspeitos não é insegurança, é autocuidado, e ninguém deveria se sentir culpado por exigir respeito em um relacionamento. A jornada dele ensina que vingança verdadeira é recuperar o controle da própria vida e não permitir que manipuladores reescrevam sua história. O recomeço representa uma transformação profunda, onde ele finalmente colocou seu bem-estar em primeiro lugar. E você? O que teria feito no lugar dele? Deixa nos comentários sua opinião sobre essa história. Amanhã tem vídeo novo aqui no canal com mais uma história impactante. Se gostou, inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Um abraço e até o próximo vídeo.